Pronto. Acabou. Algum momento não vai se falar mais de Jorge Jesus. Ninguém mais vai falar de Jorge Jesus no Flamengo. Bruno Henrique. Aí ele chega no Fenerbahçe? Quero o Bruno Henrique. Não quer o Gabi também? Não. Arrasca. No primeiro momento, não. Arrasca. Ele quer o Bruno Henrique. O torcedor do Flamengo pode responder na hashtag F360BR. Faria muita falta? Tem substituto à altura? Depende de quanto vai vender? Depende de quem vai trazer? No elenco tem reposição? São várias perguntas para você responder. Responda todas, Breler, por favor. Bruno Henrique, para mim, é um craque. É um jogador que no futebol brasileiro faz a diferença, mas é preciso entender também o momento da carreira dele. É um jogador com mais de 30 anos. Então para o Bruno Henrique vale o momento, mas para os clubes na Copa do Brasil vale o passado, é isso? Calma, meu jovem. Caramba! Meu Deus! Que agressividade é essa gratuita? Gratuito. O passado, a tradição e tal. Agora, tô com medo dessa vale reunião pós-programa, hein? Não, mas eu valorizo o passado, a tradição de Bruno Henrique e o presente também. O calma, meu jovem, foi maravilhoso. Eu valorizo. Sentiu o golpe. Bruno Henrique é um craque, mas o momento hoje, e aí não só dele, mas do Flamengo, pede uma transição de elenco. E se tiver uma proposta com valores que dificilmente se acha por um jogador com mais de 30 anos para ir para a Europa e só vai nesse tipo de movimentação, um técnico que trabalhou com ele no futebol brasileiro, que confia no Bruno Henrique, eu vejo que o Flamengo precisa pensar, de fato, numa situação que não fosse essa, fosse o Flamengo de 2019, não teria discussão sobre saída de Bruno Henrique. Mas hoje, pelo que o Flamengo precisa para o futuro, dependendo dos valores, eu vejo que não é proibitiva a discussão sobre uma saída do Bruno Henrique. Vai fazer falta? Certamente, mas o Flamengo também precisa se preparar para um rejuvenescimento desse elenco que tem dado amostras, principalmente no segundo tempo, de que está sente o cansaço, sente a falta de volume físico de jogo para conseguir conciliar com essa proposta do Paulo Souza. Então, se antes eu veria como um absurdo falar em saída do Bruno Henrique, hoje, mais pelo momento do Flamengo do que do dele, embora tenha tido algumas lesões... algumas ausências que fizeram com que o Flamengo se arranjasse ali, né? Sem ele. Hoje, é diferente. Hoje o substituto natural é o Lázaro. Ainda não está pronto para ser o titular do Flamengo, mas pensando numa proposta que seja acima de 15 milhões de euros, vejo que dá para conversar. Mas não pode sair também. Tem valor dessa proposta? Não cheguei a ver se tinha valor. Eu vi que tinha conversa, mas não vi ainda se tinha uma sondagem. O Bruno Henrique, por mais que seja um jogador com mais de 30 anos, é muito valorizado pelo que entrega hoje. É um cara que ainda tem pelo menos mais 5 anos de carreira em alto nível. E o Jorge Jesus não pode oferecer pouco pelo Bruno Henrique, né? Porque ele sabe da qualidade desse jogador. Tem essa também. Já que está chegando para causar, que ofereça uma proposta digna para o Flamengo. Porque se vier com dinheiro de troco para tentar levar o Bruno Henrique, vai ser mais um episódio do Jorge Jesus querendo fazer palhaçada e tirar sarro com a cara do Flamengo. Mas você tá no fígado, hein? Que isso? Gente, mas novo, ele veio passar férias para causar o que ele causou recentemente. E agora já está querendo causar de novo? Não, tem que ser uma proposta séria. Independentemente do valor. Sim, mas tem que ser uma proposta séria, independentemente do valor, você olha e fala assim, para esse cara eu não vou vender. Não. Você faria isso? Fala, não vou vender. É o Jorge Jesus. Mas nesse caso não é só a vontade do Flamengo, tem a vontade do jogador também, de ver a possibilidade de ir para a Europa, dessa idade que ele tem, dependendo do valor da negociação. Não é para ser a ferro e fogo. Agora, ele também chegar aqui com uma proposta irrisória pelo Bruno Henrique, tá de brincadeira, Qual proposta você negociaria? Não, menos de 10 milhões de euros não dá para conversar. 10 milhões tinha conversa. E eu digo isso porque entendo a idade do Bruno Henrique, dificilmente o Flamengo vai conseguir um valor maior do que esse, porque o futebol europeu não tem como prática levar jogadores com mais de 30 anos, mas se a gente pensar que o Andrés Pereira vale 10 milhões, hoje foi o valor pedido pelo Manchester United para negociá-lo, tem 26 anos, mas o que o Bruno Henrique representa para o Flamengo? As conquistas de título, o fato de ser um ídolo, é preciso que o Flamengo coloque isso na balança também e endureça nessa negociação. O Elton falou lá. O que foi aí, Elton? A multa. O valor da multa rescisória, na última renovação de contrato do Willian Henrique, ficou estabelecido a 35 milhões de euros, que eu acho que nenhum clube hoje, pela idade do Bruno Henrique, vai pagar. Não, isso é negociável.
Isso é negociável. Desde que seja... Vai baixar bem, hein? O Fenerbahçe é um time interessante para o Bruno Henrique ir. Então, não é só o Flamengo, uma queda de braço entre Flamengo e Jorge Jesus. Eu acho que não pode se limitar a isso, né? A gente está falando de um jogador no meio dessa história. E tem que fazer valer a vontade do Bruno Henrique, da perspectiva dele, familiar, o que ele pretende. Mas é isso que o Breila falou, não pode ser qualquer valor, entendeu? Não acredito que não chegará uma proposta no valor da multa do contrato do atleta, mas também se for um valor que compense isso, eu acho. É diferente de hoje, o Arrascaeta, por exemplo. Eu acho que é o jogador que o Flamengo mais sentiria falta, porque não há peça de reposição. Então, mas as peças de reposição do Bruno Henrique, dá para questionar. Você acabou de informação. falar do Lázaro. Lázaro é bom, é promissor. Tem o Vitinho também, que pode ser colocado ali para jogar. Vocês não falaram de um nome. Marinho. Por que não falamos? Porque nem vem a cabeça. Não é do mesmo nível. Nem vem a cabeça. O cara tá lá, nem vem a cabeça. Assim, se negociar o Bruno Henrique, numa boa, nessa posição, tá lascado. Porque você tem o Lázaro em formação, você tem o Vitinho, você tem o Marinho. Eu acho que se viesse o Everton Cebolinha, aí bacana. Sem o Cebolinha, mas eu vou dizer uma coisa, vocês vão falar que eu estou em cima do muro. Não vendo. Se eu sou técnico... Você tem uma posição, não vende. Calma, não terminei. Não vende uma posição. Calma, jovem. Calma, jovem. Se eu sou o técnico do Flamengo, me perguntam, não vendo. Não tem substituto que tenha jogado... E se vier o Cebolinha? Metade que o Flamengo... E se vier o Cebolinha? Metade que o Bruno Henrique jogou. O Lázaro está melhorando, tal. Tem o Marinho que joga mais pelo lado direito, pode jogar pelo lado esquerdo. Mas perto do que o Bruno Henrique pode jogar, não tem. O Flamengo vai perder. Se eu sou, por isso que eu falei, se eu sou o diretor financeiro do Flamengo, aí eu falo, olha, ele tem 31 anos, vai fazer 32 no final. Os caras estão oferecendo, sei lá, 8 milhões de euros. Vende. Depende da perspectiva. Estou em cima do muro, né? Se eu sou o técnico, eu não vendo. Porque esse dinheiro que entra, vamos dizer que entre 10 milhões de euros, você investe e traz o Cebolinha. Mas eu vejo que... Que não pague o Cebolinha inteiro, mas... mas não é muro. Não é bem um muro que você está dando a mesma opção que eu, Cebolinha. Mas eu dei duas opções, eu falei... A visão, por exemplo, se eu sou o técnico do Flamengo, eu falo, não vende. Quanto que o Flamengo não vende pagou que o time no Bruno vai Henrique? perder. Quanto que o Flamengo pagou no Bruno Henrique? Menos de 4 milhões de euros. Menos de 4 milhões de euros. Eu não lembrava, até pesquisei agora há pouco. Foi a transação com o Santos. Se ele vender por 8... Ele valorizou de lá para cá. Tudo bem, mas se ele vender por 8, considerando a faixa etária, vender por 8, e com tudo que o Bruno Henrique já entregou em campo, com desempenho técnico, o Flamengo fez um bom negócio. Mais do que ele só não pode ficar dependendo do Marinho, vamos ver o Vitinho, o Lázaro. Eu acho que o Flamengo tem que fazer um investimento no Cebolinha, que é mais novo e vai entregar muito. Por isso que existe o contexto. Você não pode deixar o jogador sair por qualquer valor. Porque ele, apesar de ter sido comprado por um valor bem abaixo, se fosse vendido por 8, digamos assim, seria um lucro além do valor agregado de todas as conquistas e de tudo que o Bruno Henrique entregou em campo, você é um jogador que ainda tem muita lenha para queimar e ainda pode oferecer muito ao Flamengo. Então, não é qualquer valor. Por isso que eu falo. Você tem razão. E o diretor financeiro, ele usaria também outro argumento. Além de já estar com 31... está sofrendo muito mais lesões do que sofria antes. Que é natural. Talvez até pela idade. E o departamento médico... Se não ganhar dinheiro com ele agora, não vai ganhar mais. Concorda? Mas eu vejo que é menos pela questão da grana e mais por uma questão de contexto do Flamengo. E aí você precisa... Qual contexto? Você vai vender o Bruno Henrique, se não for pela grana? Precisa rejuvenescer o elenco. Isso daí é um fato. O Flamengo tem de pensar nesse processo, porque chegou um treinador com uma proposta de jogo mais intensa e o Flamengo tem tido dificuldade para executar. Perfeito, mas tem que rejuvenescer mantendo a qualidade. Sim, para manter a qualidade do Bruno Henrique. E aí é que tá. Por isso que eu vejo que não dá para vender o Bruno Henrique por menos de 10 milhões de euros, porque é uma grana... Para você contratar uma peça de reposição para contratar pelo menos um jogador mais jovem à altura. E jogador mais jovem, por mais que não tenha se firmado no mercado, é desse valor para cima. Um jogador para ser titular, ou pelo menos para brigar por posição, é nessa faixa. Então, vender o Bruno Henrique por menos de 10 milhões, para mim, de euros, seria prejuízo técnico, porque você não vai conseguir uma reposição à altura de jogador jovem, que é o que o Flamengo O Andrés precisa. Pereira não vai ficar. Você vende o Bruno Henrique, coloca um pichulé a mais ali do que ia sobrar entre a do Andrés Pereira e tal, acho que dá para fazer uma proposta para o Cebolinha. Não sei, precisa ver o valor do Cebolinha, como é que essa negociação, mas
Se trouxer o Cebolinha, é você rejuvenescer, pegar um atleta com características até parecidas, só que mais veloz ainda, outra questão física, um outro nível físico, outro padrão, e que eu acho que vai entregar muito para o Flamengo. Cebolinha no Flamengo, isso é um negócio espetacular. Vamos dar uma olhadinha no Fã de Esportes participando?